Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria estarmos juntos para mais uma meditação da palavra, dia 11 de maio. A palavra que eu quero meditar com você hoje está no Evangelho de São João, capítulo 16, versículo de 5 a 11. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: agora eu parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim, a justiça porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis, e o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Meu irmão e minha irmã, essa palavra ela é muito interessante. Jesus está dizendo que vai enviar o defensor, e nós sabemos que o defensor é o Espírito Santo. E Jesus revela uma das missões do Espírito Santo. Portanto, todos nós temos que ser cheios do Espírito Santo, todos nós recebemos o Espírito Santo no nosso batismo. E quando eu recebo o Espírito Santo, logo o Espírito Santo vai querer realizar a sua missão em mim. Então Jesus está revelando algumas missões do Espírito Santo. A primeira missão: ele demonstrará ao mundo o que é o pecado, a justiça e o julgamento. Olha como isso é forte. Ele vai demonstrar ao mundo, ele vai demonstrar a você, a toda pessoa que recebe o Espírito Santo, ele vai demonstrar a você o que é o pecado, em que consiste o pecado, em que consiste a justiça e em que consiste o julgamento. É por isso que uma das primeiras obras que o Espírito Santo faz em nós, e nós sabemos, a obra do Espírito Santo é santificar. E para santificar precisa tirar o pecado. Não tem forma de santificar se não tirar o pecado. Então veja, a obra do Espírito Santo é de santificação, é o Espírito Santo quem nos santifica. Então você recebeu o Espírito Santo no seu batismo, e o Espírito Santo, que é Deus, ele tem uma missão: santificar você. Mas para santificar você, ele precisa convencer você do seu pecado. Então quem revela os nossos pecados é o Espírito Santo. Para nos condenar? Não, para que a gente se arrependa. Então é o Espírito Santo que mostra o nosso pecado, é o Espírito Santo que gera em nós arrependimento para que mudemos de vida. Entendamos que Deus também é justo, é preciso entender a justiça. Claro que Deus é misericórdia, mas também Deus é justiça, e haverá um julgamento. O que é o julgamento? Cada um vai receber o que lhe é devido. Jesus falou muitas vezes de um julgamento que vai acontecer, só que veja, minha gente, nós somos muito lerdos, nós somos muito lentos. Deus sabia, preste atenção no que o Frei está dizendo, Deus sabia que você precisava de uma ajuda para entender as coisas. Eu vou dizer, por conta própria, nós não iríamos entender o nosso pecado. Por conta própria, nós não iríamos entender a justiça de Deus. E por conta própria, nós não iríamos querer meditar sobre o julgamento de Deus. Ora,
Já com o Espírito Santo tudo isso é difícil? Já com o empurrão do Espírito Santo, já com a ajuda do Espírito Santo, como é difícil para a gente entender o pecado, como é difícil para a gente compreender a justiça, como é difícil para a gente entender o julgamento, já com a ajuda do Espírito Santo. Você imagina se o Espírito Santo não nos ajudasse, irmão e irmã? Então hoje eu quero dizer o que para você? Ajude o Espírito Santo. Seja dócil ao Espírito Santo. Seja dócil ao Espírito Santo, seja dócil ao Espírito Santo. Qual a obra que o Espírito Santo quer realizar em você? E preste atenção, o Espírito Santo vai te dar dons, ele vai te dar carismas, vai. Mas tem gente que só acha que o Espírito Santo tem que me dar dom, o Espírito Santo tem que me dar carismas. Então quando a gente fala do Espírito Santo, todo mundo fala, envia teu fogo sobre mim, Espírito Santo, me queima, me batiza. Você vai pedir tudo isso, você vai pedir dom, você vai pedir carisma, você vai pedir fogo, você vai pedir unção, você vai pedir tudo isso, você vai pedir cura, você vai pedir milagres. Só que você tem que entender que uma das principais missões do Espírito Santo é convencer você do seu pecado. Então, ou seja, eu vejo muita gente pedindo, vem Espírito Santo e manda teu fogo, mas eu vejo pouca gente dizendo, vem Espírito Santo e me mostra o meu pecado. Vem Espírito Santo e me ensina o que é a justiça de Deus. Vem Espírito Santo e me mostra como eu estou perante Deus, diante do julgamento que eu vou viver. Porque constantemente eu tenho que meditar hoje, se eu fosse julgado por Deus hoje, eu estaria do lado dos justos ou do lado dos condenados? Hoje, com a vida que eu estou levando hoje, neste momento, neste dia, eu estaria do lado dos justos ou dos condenados? Quem é que vai te revelar isso? O Espírito Santo. O Espírito Santo vai revelar e mostrar a você como está a sua vida, e você vai falar, poxa, o Espírito Santo está me revelando que eu preciso urgente de uma confissão, porque senão, hoje, eu estaria do lado dos condenados. Mas o Espírito Santo, ele te cutuca, o Espírito Santo te provoca, o Espírito Santo provoca em você conversão, para que você reconheça os seus pecados, você se arrependa dos seus pecados, ou seja, você dê a Deus o que é de Deus, isso é justiça, dá a Deus o que é de Deus, e entenda que você vai passar por um julgamento. O Espírito Santo é Ele quem vai te mostrar todas essas coisas. Vem Espírito Santo, que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.